Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora a disciplina de Estatística Experimental da Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis. Falar de estatística hoje, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo agora, é um desafio. Vocês vão ver que a estatística ela vai se aplicar a vários contextos nossos, agora do nosso dia a dia. A gente vê ela nos noticiários todos os dias. E esse gráfico aqui eu tenho certeza que vocês já cansaram de ver, né? A famosa, a gente precisa achatar a curva, né? Então, o que seria essa curva, né? Dentro dessa disciplina, nós vamos tratar esses dados e criar curvas como se fossem essas, né? Por exemplo, essas curvas aqui que me diziam, o número de infecções, né, que vai ter, de número de pessoas doentes, a gente quer que achatar essa curva, vai mudar o modelo matemático que está prevendo como que isso está evoluindo, tá? E além dessa curva, era comum de vermos também essas outras tipos de curvas aqui. Isso daqui são os números de casos. Por exemplo, esses dados aqui são do dia 2 de maio e era uma tentativa de prever quando que essa pandemia ela ia acabar, né? E a gente sabe que não é fácil fazer isso porque não temos um precedente histórico próximo, né, de como é a nossa sociedade hoje em dia para saber isso. Então, o que envolve todos os cálculos matemáticos e estatísticos, que envolve qualquer predição, ela é muito complicado de se chegar a um resultado muito fidedigno. Só que aqui, o que os matemáticos, estatísticos e outras pessoas, elas vão tentar prever, construir algum modelo matemático para que faça uma predição. Em vermelho a gente tem a predição, em azul a gente tem os casos, né? O aumento de casos de Covid-19 de abril é que o último dado de 2 de maio. Por exemplo, nessa época, o que a estatística estava dizendo? A estatística dizia que até o dia 27 de junho, ou seja, a gente já passou na data atual, nessa data a Covid-19 ia ter acabado no Brasil, com 97% de confiabilidade. Tá bom, aí eles vamos fazer um teste menos rigoroso. Com 99% de confiabilidade, né, teremos que no dia 10 de julho a Covid vai acabar, que a gente vai passar o pico, vai estar acabando a Covid no Brasil. Sabemos que isso não aconteceu e sabemos que a situação ainda continua incerta. Mas por que houve esse erro matemático? Se os matemáticos faziam, se uma estatística era tão precisa, né, por que ela errou? O problema é que nem todos os dados eles são facilmente detectáveis ou são previsíveis. Nem todos os dados são facilmente previsíveis. E é importante que a gente saiba disso na hora de tratar qualquer conjunto de dados. Tá. O que a gente vai ver dentro da nossa disciplina de estatística? Estatística experimental. A gente vê uma linha que é a experimentação agrícola. Ela é dentro de toda a área estatística, nós vemos só a experimentação agrícola. É um ramo dentro da estatística. Tem um curso, uma graduação só de estatística. Então, a estatística a gente divide ela aqui em estatística descritiva, que é aquela que nós vamos organizar os dados, as tabelas e frequências em histogramas. Vamos trabalhar com medidas de tendência, que seriam média, mediana, moda, e também trabalhar com medidas de dispersão, amplitude total, variância, desvio padrão, erro padrão da média e coeficiente de variação. Então, a estatística descritiva ela vai nos ajudar a entender como que os dados estão se comportando. Por exemplo, nesse exemplo aqui do canto superior, temos aqui que eu tenho vários conjuntos de dados e tenho um modelo matemático que tenta prever como que está acontecendo, certo? Tem a probabilidade, que também é uma área muito grande da estatística, e a outra área que nós vamos trabalhar também é a inferência estatística, a área de inferência estatística. Trabalhar em intervalo de confiança, vamos comentar sobre testes de hipóteses, que vão trabalhar bem mais com isso, e análise de variância. A maior parte do nosso estudo está dentro da análise de variância. A gente vai ver como fazer uma análise de variância, como interpretar uma análise de variância, certo? Vamos agora falar um pouco sobre as medidas de tendência e dispersão dos dados, certo? Então, seriam essas duas aqui que nós vamos focar por enquanto. Medidas de tendência e dispersão. Primeiro, temos que elencar alguns conceitos que são importantes. O que é uma variável? Nós temos que ter em mente que a variável ela pode ser tanto discreta quanto contínua. E o que seria isso? O que seria uma variável discreta? Variável discreta é aquela que só pode assumir valores inteiros. Por exemplo, número de sementes, número de plantas. Eu não tenho uma semente e meia. Eu não tenho uma planta e meia. Eu tenho uma, duas ou três sementes. Eu tenho uma, duas ou três plantas. Não existe uma meia árvore, certo? Contínua.
altura, produtividade, peso. Esse daqui eu posso assumir valores quebrados, valores com frações decimais. Por exemplo, eu tenho uma planta que tem 33,22 centímetros e eu tenho uma área de soja que me deu uma produtividade de 60,5 sacas por hectare. Então, essas são as variáveis contínuas e variáveis discretas. É importante a gente fazer essa diferenciação. Outra coisa, o que é uma população e o que é uma amostra? Também é importante que a gente saiba fazer essa distinção. Para quem já fez a estatística básica, a estatística geral, já trabalhou bastante com isso, população e amostra. Só que uma forma aplicada aqui ao nosso contexto. População, toda a área do milho de tal variedade X do Brasil inteiro. Essa é uma população. Ou de uma fazenda inteira, essa é uma população. E uma amostra da fazenda inteira é só um talhão. Eu tenho uma área de 10, 20 hectares, vamos dizer, e eu quero fazer uma amostragem dentro dessa área. Eu vou fazer uma amostragem, eu vou tirar uma parte dessa população. Quando eu tiro uma parte dessa população, eu tiro uma amostra, certo? E essa amostra, ela vai resultar em inferências e ela precisa ser representativa. Quando nós pegamos uma amostra lá, a gente tem que trazer uma informação, essa amostra tem que nos dar uma informação que seja significativa, que seja representativa da população. Se eu tiro uma amostra de uma área de um talhão de 100 mil hectares, uma fazenda, vamos diminuir um pouco, imagine uma fazenda de 1.000 hectares, e eu quero falar para o produtor, a sua área ela vai ter uma produtividade de 90 sacas por hectare, pode confiar. E aí o produtor faz a venda, já planeja toda, feliz da vida, que vai ter uma produtividade de 90 sacas por hectare. E como que você fez para determinar essa produtividade? Você foi lá e pegou uma amostra de uma área de 10 por 10, por exemplo, 100 metros quadrados. E lá dentro dessa amostra, lá você tirou lá 20 plantas. Dessas 20 plantas, você foi e fez a coleta da produtividade, do dado de produtividade. A partir dessas 20 plantas, você extrapola para uma área de 1.000 hectares. Então, a gente tem que ter em mente que uma amostra tem que ter um tamanho ideal. Esse tamanho, muitas vezes na área de experimentação agrícola, você vai procurar o que é um tamanho ideal de amostra para me trabalhar com produtividade de milho, produtividade de soja, sei lá, algum outro fator agrícola. Então, na literatura, quando a gente busca, a gente acha trabalhos que trabalharam com esses mesmos materiais ou com outras formas, outras metodologias, outros experimentos em geral. Certo? E quando a gente retira todos esses dados, né, tanto das medidas de tendência e dispersão dos dados, a gente tira algumas informações. Vamos tirar todos os conjuntos, os valores brutos. E aí eu posso montar um quadro de distribuição de frequência, certo? E como que eu monto esse quadro de distribuição de frequência? Esse daqui, por exemplo, é uma frequência de altura de plantas. E eu tenho aqui que o intervalo da classe, o ponto médio e a frequência. O ponto médio seria a média entre 6,8 centímetros e 7,2 centímetros. Então, o ponto médio aqui são 7 centímetros, certo? Frequência são 10. Ou seja, na área do talhão que eu escolhi, eu coletei 10 plantas que tinham entre 6,8 e 7,2 centímetros. Continuando aqui, no segundo intervalo de classe, aqui eu fui dividindo os intervalos de classe. Eu achei 19 plantas. 19 plantas têm, em média, 7,5 centímetros. E assim por diante, até a gente chegar naquelas classes que são as classes mais comuns. Olha, na classe D, de 10,8 a 11,2, ou seja, 11 centímetros em média de altura, eu achei 200 indivíduos, 200 plantas que tinham essa faixa de altura. E na classe de 11,3 a 11,7, com média de 11,5, ou seja, média de 11,5, eu achei 230 indivíduos, certo? Então, essas duas classes são as classes mais comuns. E o que a gente pode tirar de informação desses dados? Em geral, quando a gente pega um conjunto daquela, uma tabela daquela, nós podemos montar essa que a gente chama de histograma de frequências. E esse histograma de frequências vai me falar vai me demonstrar qual é as classes que são mais comuns. Esse é o gráfico daqueles conjuntos de dados que a gente acabou de ver. Número de plantas e altura de plantas. Número de plantas, 10 plantas na classe de 6,8 a 7,2, 19 plantas na classe de 7,3 a 7,7. E assim até chegar na mais comum. E o que isso vai me gerar?
eu posso tirar daqui um padrão matemático que a gente chama de curva normal ou curva gaussiana. E o pico dela está lá na classe que é a classe mais comum, ou ponto médio. E por que se chama curva gaussiana? Porque quem descobriu foi Gauss, um estatístico matemático bem antigo. Existe uma confusão aqui, pode ser que tenha sido um outro matemático, Lavoie, mas em geral a gente chama isso de curva gaussiana, certo? E como que Gauss pegou e descobriu isso? Gauss andando, esse sujeito estava andando dentro de uma área florestal, e aí de uma mata, e ele começou a notar que as árvores tinham diferentes padrões de altura. E ele começou, vamos medir qual é a altura dessas árvores. Começou a medir árvores por árvores, por árvores, por árvores. Quando ele mediu essas árvores, ele descobriu que a natureza tem um certo padrão de distribuição. A natureza tem um certo padrão de distribuição, que a gente fala padrão de distribuição normal, certo? E aí surgiu essa curva normal. Nem todos os seus dados, nem todos os dados vão ter essa mesma distribuição. Mas a maioria dos dados que nós trabalhamos aqui na agricultura elas vão ter essa distribuição, que é a distribuição normal. E aí aqui, eu vou fazer só um parênteses, mais adiante na disciplina a gente vai ver isso, mas aqui a gente divide a estatística que a gente trabalha em estatística paramétrica, que é aquela estatística que segue essa distribuição normal dos dados, e a outra classe seria a estatística não paramétrica. A estatística não paramétrica é essa que não tem esse padrão, essa distribuição normal dos dados. Aí são outros testes. Por enquanto isso não nos interessa. Tá, mas nem sempre os dados que a gente pega no mundo real, eles são lá ideais, eles vão seguir a curva perfeitamente. Se a gente olhar até o nosso exemplo anterior, a gente já viu que a distribuição das frequências não era totalmente correta, não era totalmente perfeita, né? Então aqui, ó, temos as distribuições da frequência e a curva gaussiana ou curva normal. Isso daqui seria o ideal que ela fosse. Então o ideal é que seguisse os dados. O ideal era que se fosse mais parecido com esse aqui. Que a classe mais comum tivesse uma classe intermediária que seria mais comum. E aos lados, quando eu fosse indo para os lados, a distribuição das frequências fossem mais ou menos normal ou mais próximo disso. Em distância em relação à média. Tanto em distância na direita, tanto em distância na esquerda. Ok, agora vamos para o cálculo, vamos para a parte de cálculo. Como que a gente tira informações desses dados? Isso aqui é uma forma de visualização dos dados, né? Então, dentre as medidas de tendência, nós temos uma que todo mundo faz, é bem comum, que é a média simples. A média simples pode ser tanto esse M com o chapeuzinho, ou tanto o X com a barra em cima, seria a somatória de todos os valores de X, dividido por N, número de observações. Então, X1, X2, X3, X4, X5. Aqui nada demais, nenhuma novidade. Bom, um exemplo básico, eu tenho dados de produtividade de algodão, e eu tenho que as amostras minhas, a primeira amostra 273, a segunda amostra 660 kg por hectare, a terceira amostra 675 kg por hectare, 355 kg por hectare. Como é que eu faço a média? Somo todos esses aqui e divido por 2, 4, 6. Só. Ok? E uma outra média que também é utilizada, que é denominada a média ponderada. A média ponderada ela vai ter os pesos. A única diferença que tem aqui é que agora eu tenho que lidar com alguma coisa que a gente fala de peso. Vamos ver um exemplo para ver como que isso acontece. Por exemplo, stand final e número de abacaxis. Parênteses de novo. O que é um stand final? O que é o stand? Para quem já foi em feiras agrícolas, feiras agropecuárias, aqui na cidade de Rondonópolis tem a Exposul, e aí às vezes algumas empresas elas montam uma área de apresentação. O que é isso? A empresa que trabalha com, por exemplo, ela vende soja, ela vende semente de soja, semente de milho, ela vai lá e planta semeia uma época antes da feira, para que quando os produtores forem lá na feira, eles vão ver lá uma área, um stand lá, um stand agora com E, né? O stand da empresa, toda com os produtos de venda da empresa. Tá, mas o que é o stand, quando a gente fala dessa forma aqui? Aqui é quando eu quero me dizer, qual é a população de plantas por hectare. Por exemplo, stand de soja, eu tenho 260 mil plantas por hectare. Esse é o stand de soja, certo? Aqui no caso, os stands são de abacaxi, 129 plantas. Imagine isso aqui como plantas por hectare, então. 139 plantas por hectare, plantas por hectare, plantas por hectare. E aí,
Tirando por esses dados, o que a gente espera que seria o mais lógico é que onde tem mais plantas, se produziria maior quantidade de frutos. Onde tem menos plantas, se produziria menor quantidade de frutos. Tá, até aqui tudo bem. Como que eu faço então a medida da média ponderada? Eu vou somar a multiplicação entre peso e valores observados e dividir pela soma de pesos. Ó, vamos lá. Multiplicação de 73 vezes 129 mais 101 vezes 139 mais 102 vezes 138 e assim por diante. Isso chegou a 66.935. Isso dividido por 779. O que é isso? Somatório dos pesos. 129, 139, 138, todos esses valores aqui somados. Então, o resultado aqui, que seria a soma desses, e resultou em 779. Okay? Então, a média ponderada aqui seria de 85,92 frutos. Outra medida de tendência que a gente tem é a mediana. A mediana, eu acredito que vocês também já tenham visto. Olha, eu tenho esses mesmos dados. Eu vou tirar a minha mediana desses dados, lá da produtividade do algodão. Como que eu faço? Ó, aqui eu já coloquei a resposta, ó, x3 e x4. Por quê? Eu tenho que pegar os valores que são intermediários. Se eu pegar dos 6 valores aqui, os dois maiores são esses dois aqui, 675 e 660. Os dois menores são 273 e 315. O que me sobrou? Me sobrou os valores intermediários, 355 e 455, certo? 355 mais 453 dividido por 2. Produtividade da mediana, 404 kg por hectare. A gente não tinha feito o mesmo cálculo? A gente não tinha usado os mesmos dados para outro cálculo? Usamos, por exemplo, pela média. E a média me informou que 455,17 kg por hectare. Opa, aqui começou a aparecer alguma diferença então entre as medidas de tendência. Até então é comum que a gente faz no supermercado, a gente faz em qualquer lugar para a gente quer saber preço de alguma coisa, a média de preço de alguma coisa, a gente faz uma média comum. Só que agora já aparecemos com um outro valor, mediana. Para que será que a gente vai usar isso? Mais para frente, ao longo do curso, a gente vai trabalhar um pouco com essa mediana também. Moda. Uma outra medida de dispersão é a moda. A moda, imagine esse conjunto de dados. Isso é menos utilizado por nós, mas imagine que você tem um conjunto de dados. 3, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9. A moda é o que está em moda, é o que mais apareceu. O que mais apareceu, valor 8, certo? Então, a moda 8. Agora vamos analisar alguns conjuntos de dados com algumas outras medidas de dispersão. Algumas que já vimos e algumas outras. Eu tenho 1, 2, 3, 4 conjuntos de dados aqui. Ó, vamos dar uma breve analisada nesses dados. O primeiro conjunto de dados, 10, 10, 10, 10, 10. Segundo, 8, 10, 12, 9, 11. Terceiro, 10, 3, 9, 17, 11. Quarto, 17, 15, 7, 3 e 8. Tá. O que a gente tira? Nosso cérebro humano, nossos olhos, a gente não consegue tirar muita informação quando a gente bate um olho nisso aqui. Bati o olho, será que eu consigo falar qual que é a média desses dados? No primeiro é fácil, o primeiro eu sei que é 10. Tá, e os outros? O segundo, não sei, olhando por cima, o terceiro, o quarto. A gente tenta descobrir uma média, só que é difícil quando os valores são muito diferentes um do outro e quando o conjunto de dados ele é muito grande. E, geralmente a gente trabalha com um conjunto de dados muito grandes e valores, a disparidade também, o nosso cérebro não consegue calcular com tanta facilidade. Então, trago para vocês a resposta que a média de todos aqui é 10. Então, todos têm a mesma média aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine se isso aqui fosse dinheiro. E o seu pai, você tivesse 1, 2, 3, 4, 5 irmãos, e seu pai falou assim, ó, vou dar em média 10 reais para cada um. Não, vamos aumentar, vou dar em média 10 mil reais para cada um. E aí você recebe 3 mil reais e o seu irmão recebe 17 mil reais. Você ia gostar? Ou o seu outro irmão que recebeu 9 mil reais ia gostar de que um outro irmão recebesse 17 mil reais? Então, quando a gente analisa só os valores brutos aqui sem muita importância, a gente não dá importância realmente no resultado. Só quando isso impacta algum resultado real, alguma realidade real, aí a gente pensa, poxa, eu não queria ganhar 7 ou 10, 14 mil reais a menos. Certo? Uma outra medida de dispersão que a gente pode trabalhar chama amplitude total. Amplitude total eu vou pegar lá um x máximo menos um x mínimo. Somente isso. Então, dos mesmos dados que a gente já trabalhou,
eu vou pegar aqui ó, o máximo para o mínimo. Os valores são iguais, então 10 menos 10, 0. O máximo valor daqui, desse conjunto de dados, o 12. O mínimo valor, 8. 12 menos 8, 4. O máximo valor desse conjunto de dados, 17. O mínimo valor desse conjunto de dados, 3. 3, 17 menos 3, 14. Mesma coisa, 17, 3, 14. Certo? Então aqui eu tenho o resultado de cada um desses aqui. Então aqui a gente já começa a ter alguma outra medida de dispersão que está nos contando uma história diferente. Até então a média era igual. Ninguém estava triste. Se eu falasse que ia dar em média para cada um R$1.000, ninguém estava triste. Mas aqui começa a contar uma história diferente para a gente. Ó. Esses dois aqui eu sei que tem maior dispersão, porque a amplitude total é maior. Ou seja, a distância do maior valor para o menor valor é maior. E aí isso começa a tratar coisas diferentes como coisas iguais. Ou seja, isso nos demonstra que nós estávamos errados. Se nós estávamos errados, será que a amplitude total é a única medida de dispersão que a gente pode analisar, que vai nos contar aquela história? Vamos ver algumas outras que são as mais importantes, eu diria. Variância, que é a primeira. É geralmente representada, a gente vai trabalhar aqui como S ao quadrado, para amostra, porque a gente vai trabalhar mais com a amostra, mas em alguns momentos pode ser que vocês vejam como sigma ao quadrado. E aí, geralmente, é em referência à população. Certo? Então, a gente trabalha com duas principais equações aqui para determinar a variância. A S ao quadrado é igual a SQD, que é soma dos quadrados dos desvios em relação à média, e o N, número de observações, menos 1. Eu prefiro trabalhar com essa outra equação aqui, mas tanto faz. Quem quiser trabalhar com essa, tanto faz. O resultado é o mesmo, certo? Aqui, somatório de cada valor elevado ao quadrado, e aqui eu somo todos os valores e elevo ao quadrado o resultado final. Dividido pelo número de observações, dividido pelo número de observações menos 1. Certo? Ó, vamos ver um exemplo então de como que isso age. Nós temos lá nosso conjunto de dados, certo? Como será que a gente faz para calcular então? Qual vai ser a história que a variância vai nos contar? Vamos ver? Vamos começar então pelo primeiro conjunto de dados. Certo? Primeiro conjunto de dados. A variância do primeiro conjunto de dados, fazendo pelo primeiro método, seria SQD dividido por N menos 1. Então, e o que seria o desvio? Certo? Ó, soma dos quadrados do desvio. Como que a gente monta isso então? Eu sei que o meu valor era 10. E eu sei que a minha média era 10. Então aqui eu tenho o valor, e aqui eu tenho a média, certo? E aí a gente vai continuar. Isso daqui é o quadrado, mais o segundo valor, menos a média ao quadrado, mais. E assim a gente vai continuar até o fim. Então, todos os valores para chegar até o valor final. O resultado final vai ficar, então, 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. São 1, 2, 3, 4, 5 valores. 1 mais 0 ao quadrado. Isso tudo dividido por 5 menos 1. E vai ser igual a 0. Certo? Então a variância de 1 vale 0. Vamos para o 2 agora. Segundo conjunto de dados. Então, S ao quadrado de 2. E é importante a gente falar que o que significa esse quadrado? Esse quadrado não significa nada. Ele não quer dizer que o seu S está elevado ao quadrado. É só uma forma de representar o que é a variância, ok? Então, essa forma é S ao quadrado, significa variância. Então, ignore esse quadrado. Seguindo esse mesmo método, SQD dividido por N menos 1 vai ser igual a... agora o que a gente vai fazer? O valor é 8.
menos a média, é 10. Certo? Isso aqui ao quadrado. Mais. O segundo valor é 10. Menos a média, que é 10. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais. E aí a gente vai fazer para todos os valores. Dividido por, também por 5 menos 1. Certo? E o resultado disso daqui é se a variância do conjunto 2 é igual a 2,5. Aqui já nos conta uma história. 2,5 é diferente do anterior que era 0. Vamos para o terceiro. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar o outro método de cálculo que eu tinha demonstrado para vocês. S ao quadrado. Fiquem à vontade para usar o que vocês preferirem. Igual somatório, x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado dividido por n dividido por n menos 1. Tá? Montando agora dentro, utilizando os valores do conjunto 3, seria, vou fazer aqui embaixo que esse é um pouquinho maior. S ao quadrado de 3 é igual a 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado mais 17 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Certo? Isso daqui menos, agora que a gente tem que ter em mente que como que a gente vai fazer. O erro muito comum é confundir o que a gente coloca aqui e o que a gente coloca aqui. Então aqui eu vou pegar cada valor e elevar ao quadrado. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. E agora eu vou somar todos. Quando eu somo todos esses valores, vai me dar 50. 50 que eu vou levar ao quadrado. 50 ao quadrado dividido por 5. É o número de 1, 2, 3, 4, 5 observações. Isso tudo dividido por 5 menos 1. E isso vai me resultar que o valor de variância do 3 é igual a 25. Certo? Então, essa é a variância do 3. E a variância de 4? O nosso último valor, último conjunto de dados, 4. Utilizando o mesmo método, S ao quadrado de 4 seria igual a 17 ao quadrado mais 15 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos os mesmos 50 elevado ao quadrado, que aqui também deu 50, dividido por 5. Atenção aqui, né, na hora de fazer o cálculo. Isso tudo dividido por 5 menos 1. Que vai resultar que a variância do conjunto de dados 4 é igual a 34. E aqui é legal que a gente já usa os mesmos dados, ó. 34, 25. O que será essa diferença, né? Vamos voltar para o slide. Calculamos aqui para saber qual seria a variância, então. Chegamos nos resultados, nesses resultados. Variância do primeiro, 0. Variância do segundo, 2,5. Variância do terceiro, 25. Variância do quarto, 34. E aqui já nos conta também uma história que lá na média estávamos tratando coisas diferentes, iguais. Lembra lá quando a gente falou que todas as médias de todos os conjuntos de dados eram 10? E aqui a variância nos conta que para esses dois casos aqui
eu tenho muito mais dispersão dos dados. E a amplitude total já me contava também isso. E aqui eu tenho muito menos dispersão, aqui não tem nada de dispersão, é zero. Porque todos os valores são 10. Aqui os valores são próximos de 10. Então aqui já me conta uma história um pouquinho diferente. Só que esse valor aqui em especial, ele me demonstra que qual é o conjunto de dados que tem maior variabilidade, qual é o conjunto de dados que tem maior dispersão, qual é o conjunto de dados que os dados são mais diferentes. Dúvida. Ah, mas professor, eu vou ter que ficar fazendo todos esses cálculos na mão? Não. Nós fazemos esses cálculos no computador, só que é importante nesse primeiro contato que a gente saiba como que esses cálculos são feitos. Então todos esses cálculos nós vamos fazer usando um computador, um software específico para estatística. Ah, eu poderia fazer outros com Excel? Sim, qualquer planilha de cálculo. Outra medida de dispersão muito utilizada é o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Para quem calculou já a variância, o desvio padrão é fácil. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por isso que ele já é o S sem o quadrado. Certo? Então aqui, aquele método que eu disse que eu prefiro, tanto faz. E aqui você faz a raiz quadrada disso, você vai chegar na variância. Então, se a gente faz a raiz quadrada do valor de cada variância que a gente encontrou, a gente vai descobrir que o desvio padrão do primeiro é zero. A gente já sabia, porque a raiz de zero é zero. O desvio padrão do segundo é 1,581. O desvio padrão do terceiro é 5. O desvio padrão do quarto é 5,831. E aqui vai nos contar a mesma coisa, que a dispersão dos dados é maior nesses dois. Então, ele nos demonstra a mesma história que a variância nos demonstrou. E do mesmo jeito, destaco para aquele que tem maior variabilidade dos dados, aquele que demonstra maior desvio padrão. Então, se o desvio padrão é maior ou se a variância dos dados é maior, é aquele conjunto de dados é o que tem maior variabilidade. E o desvio padrão ele também vai nos demonstrar o seguinte. Imagine aqui, eu tenho a média. E a média é a frequência, a distribuição, a frequência que está mais aparecendo lá. Imagine o exemplo das árvores. Imagine que você vai em uma área e faça a medição das árvores e você descubra que a frequência mais comum de árvores são 10 metros. É o que tem mais árvores na área que você analisou. E aí você descobre que o desvio padrão que você encontrou é de 2. Certo? Então, 2 e 10. 10 está aqui no meio. Ok? Um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda significaria 2 e 2. Então, 4, certo? Lá seria o alcance. 10 menos 2, 8. 10 mais 2, 12. Ou seja, 68% dos meus dados está nesse intervalo de 8 a 12. Ok? Tá, e se eu colocar mais 2 para o lado da direita e mais 2 para o lado da direita? 8 menos 2, 6. 12 mais 2, 14. De 6 a 14, eu tenho 95% todas as árvores daquela área tem de 6 a 14 metros. Então é assim que a gente vai delimitando essa área. Quando eu vou preenchendo essa área aqui abaixo dessa curva, eu vou aumentando a probabilidade de encontrar uma árvore daquele intervalo. Então se eu coloco aqui de 16, mais 2 além dos 14 e menos 2 além dos 6, então de 4 até 16, eu vou encontrar 99,73% dos meus dados, das minhas árvores. Isso é válido quando temos uma distribuição normal. E aí, daí que o pessoal vai tirar, voltando lá naquele gráfico do começo, esse 97%, esse 99% de confiabilidade. Então, é de acordo com qual a quantidade, qual a área que a gente está envolvendo aqui. Estou envolvendo 99% da área, só estou perdendo 1% aqui, ó, só esse pedacinho da cauda. E aqui eu estou envolvendo 97%, estou perdendo 3% da área, certo? Então, só esse pedacinho. Por que o desvio padrão ele nos conta, ele é muito mais utilizável do que a variância? Por quê? Quando eu estou analisando massa, tamanho, velocidade, força, área, qualquer um desses aqui eu tenho unidades, certo? E é o tamanho lá, 6 centímetros, massa, quilogramas, velocidade, quilômetros por hora, força, newtons, área, metros quadrados, volume, metro cúbico. A média vai sair na mesma unidade. A mediana vai sair na mesma unidade. A moda vai sair na mesma unidade. E o desvio padrão também. Então, isso nos facilita a interpretar. Eu sei que o meu desvio padrão das árvores lá, se a média era 10 e o meu desvio padrão é 2, eu sei que são 2 metros. Eu sei que são 2 metros para a direita e 2 metros para a esquerda que eu vou variar meus dados.
quando a gente fala de variância, isso sairia em 2 ao quadrado, sairia um número ao quadrado. Área ao quadrado, quilograma ao quadrado, isso não nos indica nada. Então, por isso que o desvio padrão ele é tão utilizado e ele é tão importante. Umas outras medidas de dispersão que a gente trabalha também é o erro padrão da média. O erro padrão da média ele tem uma peculiaridade que a gente vai trabalhar ele aqui agora para ver como é que faz o cálculo. Mas símbolo, o erro padrão da média é esse desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de observações. Para o nosso mesmo padrão, no mesmo conjunto de dados. Vamos lá? Utilizando o nosso mesmo conjunto de dados, vamos calcular o erro padrão. Primeiro, para o conjunto número 1. S, M, símbolo do erro padrão, de 1. Certo? Eu sei que é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de observações. E eu sei que, se a gente olhar lá atrás, o desvio padrão do nosso primeiro conjunto, que era todo 10, 10, 10, vale 0. E o número de observações para todos, no caso, foi 5. Isso vai me dar um erro padrão de 0. O erro padrão do 2. Erro padrão de 2. Eu sei que o desvio padrão que a gente calculou lá atrás é 1,58. E eu sei que o conjunto de dados era 5. Isso vai me dar um valor de aproximadamente 0,71. Esse é o erro padrão da média. O erro padrão da média 3. Utilizando o mesmo raciocínio, eu vou fazer o desvio padrão dividido pela raiz do número de observações. Vou chegar no valor de 2,24. E para os próximos conjuntos, o último conjunto nosso, o erro padrão de 4 vai ser igual a 5,81 dividido por raiz quadrada de 5. E vai me resultar em 2,61. Tá. Por que eu fiz esse erro padrão? Por que eu chamei a atenção para ele? Pela forma de apresentação. Quando a gente apresenta esses valores de erro padrão dentro de um resultado de um cálculo estatístico ou de um trabalho acadêmico, em geral a gente coloca assim, vamos supor lá para o primeiro. Eu vou colocar quanto que foi a média, e eu vou colocar assim, mais ou menos 0. Isso me demonstra que a variabilidade desse primeiro conjunto de dados ele é muito pequena, porque o erro padrão é 0. Por quê? Lembra que o erro padrão ele leva em consideração o desvio padrão. O conjunto 2, a mesma coisa. A média mais ou menos o valor do erro padrão. Aqui já me demonstra que o segundo conjunto de dados tem a maior variabilidade em relação ao primeiro. E o terceiro conjunto de dados? O terceiro conjunto de dados, média mais ou menos 2,24. E assim a gente vai até o último conjunto de dados. Conjunto de dados número 4. Que seria mais ou menos 2,61. Então, o erro padrão da média, a variância, o desvio padrão, todos esses vão nos ajudar a interpretar um pouco esses dados. Vamos voltar para o nosso slide. Então, voltando para cá, calculamos e vimos que o erro padrão do primeiro, 0, 0,71, 2,24, 2,61. Essa é a forma de apresentação. Em alguns trabalhos acadêmicos, geralmente nós vamos encontrar dessa mesma forma. 2,24, a média mais ou menos o valor do erro padrão. Isso já nos indica a variabilidade dos dados. Aqui, se eu bato o olho, eu sei que a variabilidade do conjunto 1 é muito pequena. E se eu bato o olho no último conjunto de dados, eu sei que a variabilidade é muito grande, pelo menos maior do que a anterior. Então, destacando novamente esse daqui, que ele me demonstra que o resultado desse experimento, a minha amostragem, meu experimento, ele teve menor precisão que os anteriores, certo? E uma das nossas últimas aqui, que são medidas de dispersão, e talvez a mais importante, é o coeficiente de variação.
O que o coeficiente de variação ele me diz? O coeficiente de variação ele leva também em consideração o desvio padrão e a média simples. Só que ele multiplica esse resultado por 100. O coeficiente de variação é uma medida muito utilizada, talvez uma das mais utilizadas dessas medidas de dispersão. Talvez se você vai pegar um trabalho acadêmico, ele não vai te demonstrar a variância, ele não vai te demonstrar o desvio padrão, mas ele vai te demonstrar o CV. Muito difícil não te demonstrar o CV. Por isso, vamos para cá também. Então, calculando esse nosso última medida de dispersão, para o primeiro conjunto de dados, temos que CV de 1 ele vai ser o desvio padrão dividido pela média vezes 100, certo? Porque ele é um valor em percentual. Então, 0 dividido por 10 vezes 100, eu tenho que o meu coeficiente de variação vale 0%. Do conjunto 2, CV de 2 é igual a 1,581 dividido por 10 vezes 100, que é igual a 15,81%. CV do 3 é igual a desvio padrão dividido pela média vezes 100, que vai dar 50%. E, por último, o CV do 4, que vai dar 58,31%. Aqui, de novo, nos demonstra que o conjunto 4 teve uma maior variabilidade. Ok? Isso daqui é importante a gente destacar, porque olhando pelo coeficiente de variação, que é uma das medidas de dispersão mais comuns, nós já podemos ter uma ideia de como que está a variabilidade desses dados. E aqui está muito alto. 58% é uma variabilidade muito alta. Vamos voltar para o nosso slide. Então, fizemos o cálculo do desvio padrão, certo? Do coeficiente de variação. Chegamos nesses valores. E o que esse coeficiente de variação nos contou? A mesma história que as outras medidas de dispersão também já nos havia contado. Menor precisão, o conjunto 4. E por que é importante esse coeficiente de variação? Em geral, a gente divide isso para os experimentos que até 10%, se eu tenho um CV de até 10%, a precisão minha experimental ela é ótima. Se eu tenho um CV de 10% a 15%, ela é boa. De 15% a 20% ela é regular ou aceitável. De 20% a 30% ela é ruim. Maior que 30%, muito ruim. Detalhe, para quem fez esse experimento, para quem trabalhou com experimento, sabe que é muito difícil a gente limitar todas as possíveis variações que vai ter no experimento. Então, esse CV ele é muito variável, ele depende muito de área para área. Imagine, por exemplo, quem trabalha com insetos. Para quem trabalha na área de entomologia, vai lidar com insetos, você pega, divide sua área em um talhão e você faz uma amostragem. E na hora que você faz a amostragem de uma planta, você vai tirar essa planta e você tem que contar a quantidade de insetos. E aí eu peguei justo uma planta que tinha 100 insetos. E aí a próxima planta que eu peguei tinha 1. A próxima planta tinha 2. A próxima planta tinha 20. E a outra tinha 300. Então a variabilidade para esses casos específicos ela é muito grande. Então quando eu falo assim que é muito ruim eu ter um CV de acima de 30%, isso aqui é uma medida muito geral, um valor muito geral. Por isso que eu destaquei aqui, ó, área agrícola, experimentos de campo, ideal até 20%. Mas, volto a reforçar, isso nem sempre vai ser regra. Depende muito do que você está estudando. Então como que eu sei qual que é o melhor CV para o meu experimento? Busca na literatura, vê como que é os resultados que o pessoal costuma atingir, e aí você vai ter uma ideia. Então o CV ele vai te demonstrar, ele te conta essa história aqui. Maior CV, maior heterogeneidade. Menor CV, menor heterogeneidade. Ou seja, quanto menor o CV, mais homogêneo foi o meu experimento. Para quem trabalha com experimentos em estufa, em laboratório, em locais de muito controle, você espera que você tenha um CV muito baixo. Em algumas áreas, você espera CV menor que 5%. Para quem trabalha, se não me engano, para quem trabalha com sementes,
tiveram um CV menor que 5%. Então, cada um de vocês vão ter que fazer um trabalho final, um TCC, quem for trabalhar, fazer artigo, vocês vão ver que não é fácil você manter um CV muito baixo. Mas, a gente sempre busca fazer um experimento mais bem controlado possível, com a menor variabilidade, justamente para tentar segurar o CV, certo? Então a gente finaliza por aqui a aula de hoje, depois a gente continua falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais desses cálculos. Vocês vão ter disponíveis trabalhos, exercícios para fazer pelo AVA e até a próxima. Tchau!